Olá, alunos! Eu sou Mesquita e hoje nós faremos mais uma aula corrigindo alguns exercícios do capítulo 1, referente à língua portuguesa. Vamos lá! Primeira questão. O recurso da indeterminação do sujeito, conforme preconiza a gramática normativa, pode ser encontrada em: letra A. Havia as belas casas, os jardins. Letra B. Só entravam no condomínio os proprietários. Letra C. Decidiram eletrificar os muros. Letra D. Quem tocasse no fio de alta tensão. Letra E. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Na letra A, havia as belas casas, os jardins, nós temos o verbo haver no sentido de existir. Então, aqui, na verdade, nós não temos sujeito. Então, indeterminação do sujeito é quando temos sujeito, porém ele é indeterminado. É diferente de não ter sujeito. Na letra A, nós não temos sujeito. Na letra B, só entravam no condomínio os proprietários. Aqui nós temos o que se chama hipérbato. Hipérbato é uma figura de linguagem. E aí, o que acontece? É quando a gente tem uma inversão dessa ordem sintática. O sujeito normalmente vem no início da oração. Entretanto, na letra B, o sujeito é proprietário e ele aparece no final. Então, o sujeito vai ser proprietário, esse sujeito é determinado. Na letra C, decidiram eletrificar os muros. Quem decidiu? Nós não sabemos. Alguém decidiu, entretanto, nós não temos essa informação. Então, aqui na letra C, nós temos a indeterminação do sujeito, portanto, é o nosso gabarito. Então, gente, a indeterminação do sujeito ela vai acontecer de duas maneiras. Com o verbo na terceira pessoa do plural, que é o que acontece aí, né? Então, com o verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Letra D. Quem tocasse no fio de alta tensão. Quem vai ser o nosso sujeito, né? A palavra quem. E na letra E, ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. A palavra ninguém vai ser o sujeito da alternativa E. Então, questão 1, gabarito letra C. Decidiram eletrificar os muros. Vamos agora para a segunda questão. Na frase, havia filas durante todo o dia de pessoas interessadas. O verbo havia, lembrando, já apareceu na questão anterior, lá na letra A. O verbo havia está no singular porque foi usado no sentido de existir e por isso ele é impessoal. Então, o verbo haver no sentido de existir. Por isso ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Nesse caso, o verbo em questão só é conjugado na terceira pessoa do singular. Assinale a alternativa em que também ocorre um caso de verbo impessoal. Então, a questão te deu um exemplo de verbo impessoal e pede para que você encontre outro exemplo. Na letra A, nós temos a falta de dinheiro e a greve dos bancos confirmaram o caos. Letra B. Muitos candidatos chegaram atrasados ao local da prova. Letra C. Os alunos já haviam saído quando o professor chegou. Letra D. Fazia 2 anos que não via os seus colegas de turma. Letra E. Os que perseverarem ser vitoriosos. Então, na letra A, nós temos sujeito, né? Quem que confirmou o caos? A falta de dinheiro e a greve dos bancos. Temos sujeito. Na letra B, muitos candidatos chegaram atrasados ao local da prova. Quem chegou atrasado? Muitos candidatos chegaram atrasados. Também temos sujeito. Na letra C, os alunos já haviam saído quando o professor chegou. Aqui o verbo haver não está no sentido de existir, né? Os alunos já existiam saído? Não. Então, aqui, na letra C, nós temos sujeito, os alunos, né? Os alunos é que já haviam saído quando o professor chegou. Na letra D, fazia 2 anos que não via os seus colegas de turma. O verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, né? Quando ele indica tempo que já passou, ele é um verbo impessoal. E, inclusive, ele deve ficar no singular. Então, a concordância do verbo fazer é diferente, né? Então, certo, segundo a norma gramatical, seria faz 2 anos que não via os seus colegas de turma e não fazia. Então, aqui o nosso verbo impessoal é a letra D. Na letra E, nós temos os que perseverarem até o fim haverão de ser vitoriosos.
O verbo haver aqui, o haverão, né, ele não está empregado no sentido de existir. Os que perseverarem até o fim existirão de ser vitoriosos. Não, é uma condição, né? Se você for perseverante, aqueles que perseverarem conseguirão a vitória, né? Então aqui nós temos sujeito. Vamos então para a questão 3. Numa versão apócrifa da Odisseia, Leon, temos um sobrenome bastante difícil, propôs que os marinheiros enfeitiçados por Circe e transformados em porcos gostaram de sua nova condição e resistiram desesperadamente aos esforços de Ulisses para quebrar o encanto e trazê-los de volta à forma humana. Quando informados, por Ulisses de que ele tinha encontrado as ervas mágicas capazes de desfazer a maldição e de que logo seriam humanos novamente, fugiram numa velocidade que seu zeloso salvador não pôde acompanhar. Ulisses conseguiu afinal prender um dos suínos. Esfregada com a erva maravilhosa, a pele eriçada deu lugar a Eupenórus, um marinheiro, como insiste, em todos os sentidos mediano e comum, exatamente como todos os outros, sem se destacar por sua força ou por sua esperteza. O libertado, Eupenórus, libertado entre aspas, né, não ficou nada grato por sua liberdade e furiosamente atacou seu libertador. Então voltaste, ó tratante, ó intrometido, queres novamente nos aborrecer e importunar, queres novamente expor nossos corpos ao perigo e forçar nossos corações sempre a novas decisões? Eu estava tão feliz, eu podia chafurdar na lama e aquecer-me ao sol, eu podia comer e beber, grunhir e guinchar, e estava livre de meditações e dúvidas. O que devo fazer? Isto ou aquilo? Por que vieste? Para jogar-me outra vez na vida odiosa que eu levava antes? Letra A. No texto 2, o conceito de liberdade é visto de uma forma relativa e não absoluta. Explique como se estabelece essa relativização, tomando como base o comportamento de Ulisses e Eupenórus. Então, gente, aqui, Ulisses ele não considerava Eupenórus livre, porque ele estava preso na figura de um porco. Entretanto, por outro lado, Eupenórus, ao contrário, ele não se considerava preso, porque ele se achava livre de dúvidas e de meditações. Então é por isso que essa noção de liberdade, esse conceito de liberdade é relativo, porque era visto de maneiras diferentes. Então, para Ulisses, o fato de que Eupenórus tinha virado um porco, né, tirava a liberdade dele. Mas, entretanto, Eupenórus, por outro lado, achava que o fato de poder comer, né, tá escrito aqui, o fato de eu podia comer, eu podia beber, grunhir e guinchar, e eu estava livre de meditações e de dúvidas, né, que são características humanas, né? Estava livre de meditações, eu estava livre de dúvidas. A minha vida era mais fácil. Então a gente tem aqui uma ideia sobre a liberdade de relativização, né? Eles não compartilhavam do mesmo conceito de liberdade. Na letra B, nós temos: reescreva a frase a seguir, substituindo gostar por conformar-se e esforços por batalha. Então, os marinheiros transformados, estou lendo aqui como aparece pra gente. Os marinheiros transformados em porcos gostaram de sua nova condição e resistiram desesperadamente aos esforços de Ulisses para quebrar o encanto de Circe. Então, aqui nós temos que transformar, primeiro, gostar por conformar-se. Os marinheiros transformados em porcos transformaram-se com a sua nova condição, transformaram-se com a nova condição e resistiram desesperadamente. Agora nós temos que trocar esforços por batalha. E resistiram desesperadamente à batalha de Ulisses para quebrar o encanto de Circe. O que aconteceu aqui é que a batalha, né, esse a vai ter crase, porque ele vai ser uma junção de preposição com artigo, né? Então, resistiram desesperadamente. Quem resiste a algo, né? Então, resistiram desesperadamente a, preposição. Resistiram desesperadamente a preposição mais artigo, porque batalha é uma palavra feminina, né? Então, nós temos aí a junção da preposição
com o artigo a. Preposição mais artigo, né? Artigo feminino, crase haverá. Então, resistiram desesperadamente à Batalha de Ulisses. Agora vamos para a nossa próxima questão. Vamos agora à questão 4. Os enunciados abaixo são parte de uma peça publicitária que anuncia um carro produzido por uma conhecida montadora de automóveis. Um carro que até a Organização Mundial da Saúde aprovaria. Anda mais e bebe menos. Ele cabe na sua vida cabe nele. Percebam a inteligência desse até, né? Porque um carro que até a Organização Mundial da Saúde aprovaria. Por quê? Porque anda mais e bebe menos, né? Então, o que essa propaganda afirma? Que se até a Organização Mundial da Saúde aprova, né, esse carro, quem iria desaprová-lo, né? Essa é a argumentação. Letra A. A menção, a referência, à Organização Mundial da Saúde na peça publicitária é justificada pela apresentação de uma das características do produto anunciado. Qual é essa característica? Explique por que o modo como a característica é apresentada sustenta a referência à Organização Mundial da Saúde. Então, gente, foi o que eu falei, né? A característica citada é o fato de o carro andar mais e beber menos, uma vez que essas atitudes são associadas, né, elas fazem parte de uma vida saudável. E esses hábitos, eles são incentivados pela Organização Mundial da Saúde, né? O que faz com que até a Organização da Saúde aprove o carro. Então, ele anda mais e ele bebe menos. São atitudes que vão fazer com que os indivíduos tenham mais facilmente uma boa saúde. Agora vamos à letra B. A peça publicitária apresenta duas orações com o verbo ser. Eu coloquei essas orações aqui. Tá? A primeira é, ele cabe na sua vida. A segunda é, sua vida cabe nele. Então, ela apresenta duas orações com o verbo caber. Contraste, diferencie, né, essas orações quanto à organização sintática. Qual é o efeito, né, quais são o que acontece de diferente? Qual que é a consequência? Né? Qual o efeito é produzido por meio delas? Então, primeiro exemplo. Ele cabe na sua vida. Aqui ele está fazendo referência ao substantivo carro, né? O que cabe na sua vida? O carro cabe na sua vida. Então, o sujeito ele se remete ao carro. Ou seja, ele pode se inserir, o carro pode se inserir facilmente no objeto indireto do verbo. Qual que é o objeto indireto do verbo? Na verdade, gente, o conceito de objeto direto, objeto indireto, né, eles ainda serão por nós estudados. Mas já aparece aqui através dessa publicidade. Então, o sujeito ele se remete ao carro. Ele pode se inserir facilmente no objeto indireto do verbo. Qual que é o objeto indireto do verbo? Sua vida, né? O objeto indireto, então, por que ele é indireto? Porque ele vem preposicionado, né? Esse na, a gente tem aí preposição mais artigo, né? Então, ele está completando o sentido do verbo através, né, de uma preposição. Ele é preposicionado. E qual que é o sentido? Significando que é um carro que vai se adaptar bem ao dono, né? Então, ele tem essa característica extremamente positiva ele é de fácil adaptação. Então, temos aqui, qual que é o efeito produzido? O que a sintaxe ajuda, né? Qual que é a relação entre a sintaxe e essa qualidade do carro, né? Essa atribuição positiva. O fato de que o carro vai se adaptar bem ao dono, né? Ele cabe na sua vida. Depois temos sua vida cabe nele. Agora o sujeito passa a ser, o que cabe nele? Sua vida. Agora o sujeito não é mais carro, como foi, né, na primeira oração. Agora o sujeito é sua vida, né? O sujeito passa a ser sua vida, que pode ser inserida no objeto indireto. Então, a sua vida, sujeito, cabe. Cabe onde? Cabe nele. Nele aqui, fazendo referência mais uma vez à palavra carro, né? Completando esse verbo. Então, o sujeito passa a ser sua vida, que pode ser inserida no objeto indireto, ou seja, nele, né? Remetendo à palavra carro. Podendo significar que ele é um carro que atende a todas as necessidades de seu proprietário. Então, qual que é a grande facilidade desse carro?
esse carro é maravilhoso, né? Segundo essa propaganda, ele é maravilhoso. Por quê? Esse carro vai se adaptar bem ao dono, né? E além disso, é um carro que vai atender a todas as necessidades de seu proprietário. Beleza? Então a gente tem aqui uma jogada, né, muito boa. Tem a questão da OMS, é um carro que anda mais e bebe menos. E além de ser um carro que vai se adaptar bem ao dono e que vai atender a todas as necessidades desse proprietário. Vamos agora a mais uma questão, questão 5. Não para esquecer esse passado, mas para não deixar que nos aprisione para sempre. Acerca desse enunciado, é incorreto afirmar que. Então, é incorreto. E o verbo em negrito, o verbo destacado, no caso, né, é aprisione. Letra A. O verbo em destaque poderia ser substituído por seu plural. E aí ficaria aprisionem. Letra B. O verbo em destaque concorda com esse passado. Letra C. Há a elipse do pronome ele, que poderia localizar-se depois do que em que nos aprisione. Letra D. É uma estrutura legítima na língua portuguesa, ou seja, aceitável, correta, né? Sem prejuízo ao entendimento e passível de explicação gramatical. Então, vamos voltar. Não para esquecer esse passado, mas para não deixar que nos aprisione para sempre. Vamos de baixo para cima. Letra D. É uma estrutura legítima na língua portuguesa, sem prejuízo ao entendimento e passível de explicação gramatical. Sim, a letra D está correta. Não para esquecer esse passado, mas para não deixar que nos aprisione para sempre. Não houve nenhum prejuízo ao entendimento. Letra C. Há a elipse do pronome ele, ou seja, o pronome está oculto, né? A elipse do pronome ele, que poderia localizar-se depois do que em que nos aprisione. Então poderia ficar não para esquecer esse passado, mas para não deixar que ele, né, depois do que, mas para não deixar que ele nos aprisione para sempre. Então, de fato, há a elipse do pronome ele. Na letra B temos o verbo em destaque concorda com esse passado. Não para esquecer esse passado, mas para não deixar que nos aprisione para sempre. Quem nos aprisione para sempre? O passado. Então, de fato, esse verbo está concordando com a palavra passado. Então, só sobrou a alternativa A, né? A letra A diz que esse verbo poderia ser substituído por seu plural e ficaria aprisionem. Não. Por quê? Porque o verbo aprisionar não poderia ser substituído pelo seu plural, uma vez que o verbo, né, ele não está remetendo-se às pessoas, mas sim ao termo passado. Então, não para esquecer esse passado, mas para não deixar que nos aprisione para sempre. Então, de fato, a forma correta desse verbo é o singular, porque concorda com o termo passado, que está também no singular. Então, agora, o último exercício. Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os. A festa continuou madrugada afora. O que continuou? A festa. Então, aqui a gente tem um sujeito simples, né? Um núcleo. Letra B. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Isso aqui apareceu numa questão, agora eu não lembro mais qual é. Mas, lembra que eu falei do hipérbato? Que o sujeito, no caso, ele está no final da oração, né? Então, olha só. O diretor da empresa encerrou satisfeito a reunião. Então, aqui a gente tem sujeito simples, né? O diretor da empresa. Letra C, bateram no meu carro. Então, existe um sujeito, né? Alguém bateu, mas eu não sei quem. Nós temos aqui a terceira pessoa do plural, né? Eles bateram. Terceira pessoa do plural, mas a gente não tem referente nenhum. Então, o nosso sujeito é indeterminado. Faz muitos anos que ele partiu, lembram? O verbo apareceu no exercício o verbo haver, no sentido de existir, que é impessoal, né? Fica no singular. E aqui a gente tem o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido. E aí ele também é impessoal. Então, aqui faz muitos anos que ele partiu, temos um caso de oração sem sujeito. Letra E.
Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. O que é essencial para a aprovação? Estudo e dedicação. Agora temos 2 núcleos, então o sujeito é composto, ok? Então, alunos, é isso. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula e até o nosso próximo encontro. Bons estudos e até mais!